Olá, sejam bem-vindos ao Café Filosófico, um projeto de extensão do Grupo de Estudos em Metafísica e Tradição da UFRN. Hoje eu recebo a professora Ângela Chuvas Nacholte. Bem-vinda, obrigado pela presença. E eu queria que você começasse falando um pouco sobre sua linha de pesquisa, sobre a ideia da leitura. Vamos começar falando sobre o Brasil, né? A questão nacional do problema de alfabetização. Eu queria que você explanasse um pouco quais são esses problemas, que é um país que tem muita dificuldade de ensinar as crianças a ler e devido a problemas de educação. E eu queria que você começasse nesse tema para a gente poder depois se aprofundar em outros temas, mais envolvendo mais a questão científica mesmo. Fique à vontade. É muito importante que a gente possa falar sobre esse assunto, e essa oportunidade é uma oportunidade ímpar para nós, em função de que a leitura no Brasil é um problema muito sério e que há décadas, há muitas décadas se procura resolver e ainda não se chegou a uma solução que se possa dizer que a leitura faz parte do cotidiano do brasileiro. Nós temos a última pesquisa realizada sobre leitura internacional, do qual participaram 63 países, e o Brasil ficou no 53º lugar. Quase lanterninha em leitura, atrás de países da América Latina e do mundo que têm uma economia muito menor do que a nossa. Então, nós podemos dizer que nessa pesquisa realizada pelo teste PISA, o que apareceu? No Brasil, somente 23% das pessoas alfabetizadas, e nós temos um grande contingente de pessoas que não são alfabetizadas, conseguem entender o que leem e com aquilo fazer alguma coisa. Então isso é um problema muito sério. Então nós temos muitos relatos de crianças, adolescentes e adultos que chegam, inclusive até a 4ª, 5ª série e estão semi-alfabetizados. Então esse é um problema sério. Interromper logo tão cedo, porque existe a questão da interpretação também. A criança ou o adolescente lê, mas não consegue interpretar, não consegue retirar do texto as informações necessárias, né? Isso é um problema, né? Que é o problema da questão dos analfabetos funcionais. Exatamente. Né? Que tem muita gente em faculdade aí que realmente não sabe interpretar, não sabe fazer uma hermenêutica, né? Num texto, não é isso? Exatamente. Não, apesar de chegarem aos graus mais adiantados de ensino, não fazem parte desses 23%, porque nós temos 4 estágios da leitura, e chegar a esse 4º estágio de compreensão é bastante complicado ainda para nós. A gente ainda não deu conta disso no nosso sistema de ensino. Muito bem. Professora, vamos falar agora um pouco sobre a questão da alfabetização. Como o processo de leitura muda o cérebro? Ou seja, como é que após a compreensão de uma leitura, a interpretação de um texto, o que acontece no nosso cérebro? Quais são as mudanças que acarretam no nosso modo de ser mesmo, a questão da leitura? A leitura ela é uma capacidade fundamental nessa nossa sociedade moderna. Porque grande parte das coisas que a gente faz profissionalmente hoje estão calcadas na leitura. Profissionalmente, eu acho que, não se faz nada sem leitura, em qualquer área que a gente possa ver. E na vida prática também, e também no nosso crescimento enquanto pessoas, enquanto sujeitos de uma sociedade, que a gente possa realmente participar dessa sociedade. A leitura é fundamental, porque grande parte de tudo que nós fazemos chega através da leitura. Então ela é uma tecnologia importantíssima, que a humanidade construiu. A leitura foi uma construção cultural muito importante, e as pessoas que não realizam não têm esse potencial pleno, elas são bastante prejudicadas em todos os setores, político, social, econômico, emocional, enfim, de todos os setores da sociedade e do indivíduo são prejudicados se não se acende a esse bem que é a leitura. Muito bem. Existe uma idade correta
segundo sua interpretação, para o início da leitura, da alfabetização? Existe uma idade certa para se aprender a ler? Isso é uma questão complicada da gente explicar, porque pesquisas mostram que adultos que aprenderam a ler mais tarde conseguem se desenvolver e fazer, enfim, desenvolver todo o seu potencial de leitura e de compreensão. No entanto, é claro que nós gostaríamos que todos ascendessem bem cedo à leitura, né, e a compreensão. E também, assim, existem pessoas que não eram bons leitores, não eram leitores costumazes ou leitores vorazes e em determinada época da sua vida começaram a ler e se transformaram em excelentes leitores e leem muitos livros. Então, essa é uma capacidade que enfim, é bom que seja adquirida o quanto antes, né? Entre os 6, 7 anos, se começa a ensinar formalmente na escola, mas, no entanto, pesquisas comprovam que a leitura, ela pode ser realizada mais tarde, ou a pessoa pode se transformar num bom leitor também depois de um certo tempo da sua vida. Muito bem. A leitura, a gente sabe que é algo que proporciona uma dimensão, né? A gente estuda metafísica na filosofia, percebe que a letra, a palavra, o rigor da linguagem, existe uma amplitude praticamente infinita para o que você pode fazer e realizar com a linguagem, com a leitura. Então eu queria saber como se processa a leitura no cérebro, que você jogou a ideia de caixa de letras. Eu achei interessante esse termo, que você falasse um pouco sobre isso para a gente aqui. A leitura é um bem que chegou há muito pouco tempo para a humanidade. Então, o nosso cérebro, ele não teve tempo de se modificar e ter uma área específica para a leitura. E pesquisas, então, fazendo com medição de parâmetros cerebrais, identificaram exatamente o local onde começa a leitura no cérebro. É lógico que ela começa, né, no olho, na retina, né? O nosso olho tem, enfim, uma curvatura e uma pequena, né, ponta dessa curvatura começa a processar a leitura. Nós vemos um certo número de letras à direita e à esquerda só do nosso foco que a gente está lendo. Então, nós lemos, a primeira imagem que nós temos é a da letra, que depois vai formando as sílabas, os fonemas e depois as palavras em volta. Mas a primeira coisa que a gente lê, quando começamos a leitura, é a letra. Individualmente, né? Individualmente, é a letra. E esse local que foi chamado de caixa das letras, ele está localizado atrás da nossa orelha esquerda e não é uma área específica para a leitura. É uma área que nós temos, né? Há milhares de anos o homem já tem essa área e ela foi desenvolvida para que ele pudesse caçar, pudesse identificar, né? Se defender dos animais perigosos, identificar aqueles que ele pudesse, né? Imediatamente caçar para poder sobreviver. Isso é algo relacionado ao raciocínio nesse sentido, né? O raciocínio lógico de preservação, talvez? Sim, o instinto de preservação. O nosso instinto de preservação desenvolveu essa área no cérebro, que é a área das formas e dos rostos. Essa área das formas e dos rostos, ela foi aproveitada pelo homem para fazer a leitura. Então, isso se chama reciclagem. Os cientistas deram o nome de reciclagem, porque o cérebro reciclou uma área que era específica para identificar rostos e formas, para que o homem pudesse sobreviver, né, enfim, nos primórdios da humanidade, e aí aproveitou para que pudesse fazer a leitura das letras, e isso em todas as línguas. Essa mesma área, em qualquer língua, mesmo em chinês, mandarim, árabe, em outras línguas que usam, né, outros tipos de formas para a escrita, utilizam essa área, quando o olho, né, fixa a letra, imediatamente vai para esse local. E esse local localizado na área esquerda do cérebro, envia para a área direita do cérebro
para que se possa, então, compreender o sentido. Então, na área esquerda do cérebro está localizada essa primeira identificação de formas e depois o sentido, que é super importante, né, para a compreensão leitora, para que a gente possa entender o mundo e interpretar os textos e fazer filosofia, né, que está localizado na área direita. Depois dessa primeira identificação, opera, né, e entra em conexão, então, as duas áreas do cérebro. Muito interessante. Ângela, você falou da questão dos idiomas, né, das línguas, e isso traz uma questão que é o seguinte: se a pessoa tem a leitura da língua nativa e adquire a possibilidade de leitura, de compreensão de uma outra língua, abre-se aí todo um outro universo, porque é uma outra forma de visão, a forma de expressão é outra, existe uma outra cultura, então, armazenada também no seu conhecimento. Então, quanto mais línguas você sabe, mais conhecimento de cultura de outros povos você tem. E, assim, existe alguma língua mais fácil de aprender do que outras? Quais são as línguas mais simples para o aprendizado? Eu acredito que talvez as línguas orientais elas sejam mais intrincadas no sentido de expor um sentido. Se falam por desenhos e nós já aqui já temos o alfabeto romano que trabalha com fonemas. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a questão dos idiomas, assim, como se dá esse aprendizado e o que esse aprendizado acarreta para o nosso cérebro. Isso é bem importante, porque existem línguas que tem, porque para se falar uma língua, para se ler e para se escrever, enfim, fazer essa relação entre leitura e escrita, existe um aspecto muito importante, que é o aspecto fonológico. Então, existem línguas, tais como o italiano, que é uma língua mais transparente, que a letra, que o fonema corresponde melhor, é mais transparente, ele corresponde melhor ao que é falado na escrita. O português já é considerado não tão difícil quanto o francês ou quanto talvez o inglês, mas ele é mais difícil que o italiano, que é uma língua mais chamada transparente. Então, para se aprender a ler e a escrever, o ensino dessa correspondência é um aspecto muito importante e valorizado. Seria quer dizer, a primeira coisa para a gente aprender a ler é a gente saber que existem coisas para serem lidas. Essa é a primeira aprendizagem que é feita, que a gente realiza essa aprendizagem sem fazer a leitura. Porque, por exemplo, uma criança vai saber que determinado produto é uma Coca-Cola porque ele identifica, mas ele não lê, ele faz a identificação do logo. Né? Seria algo mais imagético. É uma leitura logográfica, que é chamada. Né? É lido pelo logo, pela forma total. A criança, nesse momento, ou o adulto que faz essa leitura, ele não está fazendo a leitura fonema-grafema. Ele não tem capacidade ainda independente de leitura. Seria uma interpretação mais primitiva, digamos? É uma interpretação global. Certo. Né? Uma interpretação desse logo. Né? Mas depois que é feita essa interpretação, a próxima etapa é fazer a leitura dessa correspondência, grafema, fonema. E depois tem uma série de coisas que são difíceis, que são aprendizagens muito difíceis de serem feitas e que no processo de organizar esse ensino, né, da leitura e da escrita tem que ser considerados além dessa leitura, né, total, quer dizer, a infinidade de textos que a gente lê é imensa. Né? Nós lemos esse texto, nós lemos, enfim, telas, nós lemos produtos, nós lemos bulas de remédio, nós lemos propagandas. Porque no fim a leitura e a linguagem também é uma espécie de exercício estético, no qual você está em contato com formas do espírito mesmo. Né? Então cada um vai se direcionar para um tipo de leitura diferente e interpretar também de outra forma. Exatamente, Professora, a senhora falou sobre a questão da interpretação e da possibilidade de capturar um sentido a partir da leitura. Né? Então eu abro a questão aqui da dislexia, dos problemas de organização que as pessoas têm. A gente falou do analfabeto funcional, de pessoas que realmente não conseguem aí expor ideias na escrita ou retirar
as ideias de um texto já existente. Então, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a questão da dislexia. O que é que esse problema pode acarretar na nossa vida enquanto leitores, digamos assim? A dislexia é um problema que atinge uma boa parcela da população. Algumas pesquisas dizem que 8% da nossa população, enfim, pode sofrer desse problema, e ela tem várias origens. Ela tem, às vezes, essa origem delas está, enfim, intrincada, e a pessoa manifesta duas ou uma delas, que é a dislexia de origem fonológica, que a pessoa tem dificuldade para leitura, não de um B, não de um C, mas, por exemplo, na palavra palavra, tem dificuldade de ler o vrá de palavra, né? Na palavra banco, tem dificuldade de ler o ban, né, de banco, que seria essa dislexia de origem fonológica. Mas tem a dislexia motora, né, e a dislexia visual também, né, a dislexia para essa parte visual. Então seria fonológica, motora e visual. A dislexia mais conhecida e que se processa de forma mais maior dentro da população é a dislexia fonológica. Então, daí também a importância em processos de ensino se fazer esse ensino intencional, bem organizado, da correspondência grafema-fonema, que seria, né, da letra dentro da palavra, o som que ela tem. Porque nem sempre, por exemplo, nós escrevemos escada